Boa noite. A Procuradoria-Geral da República rejeitou a segunda tentativa de delação premiada de Daniel Worcaro nas investigações do Banco Master. Na semana passada foi a negativa da Polícia Federal e agora Ministério Público Federal. Os dois lados com a mesma justificativa. Não há novidades em relação ao que as investigações do caso já avançaram. Qual a relação do Master com os três poderes? O quanto Daniel Worcaro poderia devolver para cobrir o rombo gerado pela liquidação do Banco Central? São apenas algumas perguntas que ficaram em aberto com as duas tentativas de delação da defesa de Daniel Worcaro. E o que acontece agora? O relator do caso no Supremo, ministro André Mendonça, já cobrou que a Procuradoria se posicione se Worcaro pode permanecer na sala especial na Polícia Federal onde ele está ou se volta para um presídio. A apuração de que a PGR havia recusado essa nova proposta de delação de Worcaro foi do nosso analista Matheus Teixeira, que já está em tela junto com o analista de política Caio Junqueira, para falar um pouco mais sobre essa decisão da PGR. Eu começo então com você, Matheus. Boa noite. Além de negar um possível acordo, a PGR também já disse ser contrária a uma possível prisão domiciliar para o ex-dono do Master, Matheus. Exatamente, Márcio. Boa noite a você, o Caio, todo mundo que nos assiste. A Procuradoria-Geral da República rejeitou essa segunda proposta de delação premiada e, ato contínuo, se posicionou contra a prisão domiciliar de Daniel Worcaro, sob a justificativa de que não há nenhum fato novo, não surgiu nada de diferente desde que ele foi preso primeiro por decisão monocrática do ministro André Mendonça e depois essa decisão referendada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Como não há novidade, não há nada que justifique uma diferença de tratamento, portanto ele deve continuar detido. Mas a PGR se exime e não responde onde deve ser essa prisão, onde ele deve, se ele pode e deve continuar preso na Sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal, que é onde ele está neste momento, ou se ele tem que ir, como a Polícia Federal sugere, para o Presídio Federal de Brasília, também conhecido como Papuda. E isso a PGR não se manifesta, apenas diz que a prisão domiciliar neste momento não se justifica. Em relação à delação premiada, a Procuradoria também, ali pessoas próximas a Paulo Gonet que a gente escutou, dizem que no entendimento de Paulo Gonet, ele não demonstrou como ele poderia efetivamente devolver ao menos parte do dinheiro que foi desviado e que foi fraudado. Como a gente vem falando aqui repetidas vezes, Daniel Worcaro abriu um rombo de no mínimo 50 bilhões de reais, seja no Fundo Garantidor de Crédito, seja no Banco Regional de Brasília. E segundo Paulo Gonet, ao rejeitar a delação, ele não apontou como que poderia ajudar para conseguir ressarcir ao menos parte desse dinheiro que foi desviado. Além disso, segundo pessoas próximas a Paulo Gonet, parte dos relatos que Daniel Worcaro apresentou nessa proposta de delação era terceirizando. Eu ouvi dizer que tinha um esquema, eu ouvi dizer que funcionava dessa maneira ou daquela outra, mas não cravava a informação, muito menos apresentava provas concretas de como as fraudes foram praticadas. O Caio vai falar um pouco mais aí para a gente sobre uma leitura política também, de que, segundo ele mesmo apurou e tem nos falado, que não há vontade ali de muita gente em levar essa delação para frente, porque poderia causar um estrago muito grande nos três poderes, mas fato é que a Procuradoria, nesse momento, veta, rejeita a delação premiada e rejeita também a prisão domiciliar de Daniel Worcaro, Márcio. Agora, Caio, eu até entendo que quem pode ser delatado não se interesse por uma delação de Daniel Worcaro, mas o próprio Worcaro poderia ser beneficiado por essa delação ou por uma delação que fosse aceita pela Polícia Federal ou pela PGR. Agora, neste momento, quais são as opções em cima da mesa para o Worcaro? Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Márcio, bom, vamos lá. A gente ainda está quente, né, dessa informação. O Matheus trouxe ali mais ou menos 7 horas da noite. Então saímos todos correndo, já estávamos monitorando também esse assunto. Não tem uma clareza, não senti uma clareza nesses primeiros minutos ali para onde vai. Eu sei que há uma intenção já manifestada na semana passada, que deve ser reforçada a partir de agora, de que o Worcaro, se não vai para uma prisão domiciliar, que ele tenha pelo menos uma prisão especial, porque a defesa, o entorno, a família do Daniel Worcaro entende que ele é um alvo em potencial de ser alvejado de alguma maneira, né? De morrer, risco de morte, essa é a expressão, né? Eles veem risco de morte
no Daniel Vorcaro, caso ele vá para uma prisão especial, dada todas as relações que ele construiu com altas autoridades da República e dado também o volume de informação que ele tem a partir desses contatos. Por isso que, a despeito da rejeição do acordo pela Procuradoria-Geral da República, a defesa entende, o próprio Daniel Vorcaro entende, que ele precisa ficar de alguma maneira em um espaço diferenciado, porque se entende que ele tem risco de morte caso ele seja colocado em uma cela comum. Esse é um caminho. Agora, diante dessa rejeição, não senti ainda uma clareza se seria tentada uma nova colaboração premiada ou se de fato agora ele tenta ir para uma cela diferenciada e as investigações continuam. Fato é que havia na mesa desde a semana passada duas versões, né? Você tem a versão de quem está oferecendo a colaboração premiada e tem a versão de quem está avaliando se aceita ou não. A versão de quem está rejeitando a colaboração premiada, hoje PGR, a semana passada a Polícia Federal, é de que ele não trouxe fatos novos, o Matheus disse aí, é só de ouvir dizer, não trouxe ali uma engrenagem para que se pudesse devolver os valores, né, algo ali, 40, 50 bilhões de reais, e principalmente não avançou contra as autoridades. A versão do entorno do Daniel Vorcaro é exatamente o contrário, daí a nossa dificuldade até, porque nós não vimos os anexos, aliás, dizem que são 35 anexos, nós não vimos os anexos. A gente ouve tanto de quem entregou e quanto de quem recebeu. Quem entregou diz que tem muita coisa, tem ineditismo, avançou, tem confissão, incriminação de autoridades. Quem negociou, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal, diz exatamente o contrário, que não tem fato novo. Então fica sempre essa dificuldade de entender se a justificativa por trás dessas rejeições ela é técnica ou ela é política, né? Essa é uma grande dúvida. E nos últimos dias a gente viu diversos vazamentos, desde presidente do Senado, líder do governo no Senado, ministros do governo Lula, enfim, diversos vazamentos do que teria nesses anexos. E a partir, pelo menos dessas reportagens dos nossos colegas, são fatos graves. Tem de caixa 2 a conta no exterior, né? Então, assim, fica uma dificuldade de entender o real motivo, pelo menos hoje, porque tem duas versões na praça. Uma de que ele ofereceu muito e outra de que ele ofereceu pouco. Agora, Matheus, é muito importante, claro, se justifica todo o espaço dado a Daniel Vorcaro e a possibilidade de delação que não vingou por 2 vezes já que ele era o banqueiro, o dono do Master. Mas a minha pergunta vai para você em relação a outras possíveis delações que também poderiam jogar luz nessa investigação do Master. Por exemplo, a do ex-presidente do BRB, que está preso e que também tinha indicado que faria delação. A gente tem alguma informação sobre essa outra delação ou outras delações de outras pessoas envolvidas nesse caso? Olha, Márcio, a delação de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, é a que, podemos dizer assim, está mais adiantada em relação às outras. Não quer dizer que vai ser aceita, que vai ser homologada e que de fato vai dar os desdobramentos, mas as tratativas estão em curso. A delação, por exemplo, de Fabiano Zettel, que também indicou que poderia fazer, que era cunhado de Daniel Vorcaro e que, segundo consta as investigações e as próprias decisões do ministro André Mendonça, que foram tornadas públicas, era uma espécie de operador do esquema, ou seja, Daniel Vorcaro negociava com o mundo político um benefício ou outro em troca de algum em troca com contrapartida, uma propina em contrapartida de algum benefício, e quem operava o esquema, operava os pagamentos, quem liderava essa turma, eu ia dizer a turma, mas é literalmente o nome ali que foi dado, ele que chefiava os hackers, chefiava as pessoas que ameaçavam outras pessoas, ele tinha uma função central também, não era o topo da hierarquia, porque, segundo a Polícia Federal, era Daniel Vorcaro, mas Fabiano Zettel também já demonstrou aos investigadores uma disposição de delatar. A delação dele está mais atrasada, ainda não começou a negociação, mas agora, após o veto e a rejeição da delação de Daniel Vorcaro, claro que os investigadores vão se debruçar sobre outras alternativas para conseguir avançar nas investigações, conseguir avançar na elucidação do crime e também do local para o qual foi todo esse dinheiro. Claro que boa parte do dinheiro Daniel Vorcaro já gastou
como a gente tem mostrado aqui, segundo as investigações da Polícia Federal, ele fazia aquelas festas gigantescas, pagava propina para atores do mundo político e isso, o dinheiro é muito mais difícil de recuperar. Mas parte do dinheiro, há uma esperança dos investigadores de conseguir buscar, seja em fundos perdidos, seja em algum banco no exterior, e tudo isso, sem a delação de Daniel Vorcaro, agora os investigadores passam a mapear outras alternativas. Havia uma prioridade pela delação de Daniel Vorcaro porque ele era o chefe do esquema, o chefe da organização criminosa, portanto, em tese, ele teria mais informações do que todos os outros que estavam abaixo dele nesta organização. Mas diante da delação de Daniel Vorcaro, agora a Polícia Federal, a Procuradoria, devem mapear e botar uma lupa maior nos outros atores para identificar qual delação valeria a pena, qual não valeria. Paulo Henrique Costa, por exemplo, é uma perna do esquema que foram as fraudes no BRB. Já Fabiano Zettel tinha uma posição mais central e pode, em tese, apresentar mais nomes e mais elementos, porque ele tinha justamente essa função de ser uma espécie de braço direito de Daniel Vorcaro. Isso agora a gente vai tentando descobrir, né, Márcio, porque tem muitos outros atores, além desses dois que eu citei. Por exemplo, o presidente da Rio Previdência, que foi uma parte ali que botou no mínimo 3 bilhões de reais do Fundo de Previdência ali no Banco Master, foi outro ator que já demonstrou aos investigadores disposição em delatar em troca de benefício, claro, até porque, para lembrar, a Lei 2.850 de 2013, que regulamenta a delação, ela não permite um perdão total de pena para o chefe da organização criminosa, mas para pessoas abaixo o benefício pode ser muito maior e, portanto, essas pessoas abaixo de Daniel Vorcaro podem se sentir mais atraídas a depender do decorrer das negociações. Esse pode ser um novo caminho, né? Os representantes, os responsáveis por fundos de previdência, não só de estados, mas de municípios por todo o Brasil, que colocaram dinheiro milionário no Banco Master, mesmo já correndo no mercado a notícia de que o banco não tinha toda essa segurança. Obrigado, Matheus Teixeira e Caio Junqueira, que voltam ainda nessa edição do CNN Prime Time.